distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Meu nome é Beatriz Ferreira, sou acadêmica do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Trabalho no Passo Amigo como estagiária, desenvolvendo habilidades do desenvolvimento infantil, com estimulação de linguagem, atenção, comportamento, dentre outros aspectos que a fonoaudiologia me proporciona. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FIM. Toda a estrutura que você precisa tem na FIM. Quer dizer que são bolsas de 100% para os primeiros colocados em todo o curso? Sim. E bolsas de 90% para os segundos colocados? É isso. E como que eu faço para me inscrever? É muito fácil. É só entrar no site vestefinca.com.br e fazer a sua inscrição. Eu mesmo já fiz a minha. Vou fazer minha inscrição agora. O concurso é dia 7 de novembro em qualquer uma das faculdades do Grupo Aparício Carvalho. Vem aí o maior concurso de bolsas do estado de Rondônia. São mais de 250 bolsas de até 100% esperando por você. Inscreva-se! No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje estou recebendo aqui o nosso comandante da Capitania dos Portos de Porto Velho, o capitão de fragata Marcelo Barbosa. Ele já está aqui um período curto, mas vem mostrando trabalho e serviço na capitania. E, logicamente, que é um trabalho interessante e importante para a nossa sociedade e para a nossa economia. Bem-vindo, comandante. Obrigado, prazer estar aqui. Comandante, o senhor está aqui há pouco tempo, na realidade, né? Chegou num período de pandemia, né? Mas é uma experiência nova. Comandar uma capitania em Porto Velho é uma experiência talvez diferente das demais. Verdade. Cheguei aqui em fevereiro de 2021, a pandemia ainda estava bem forte. Então, estava tudo fechado, mas cheguei com muita vontade aqui de conhecer esse pedacinho do Brasil e tentar desempenhar um excelente trabalho aqui, que é o que a sociedade espera da Marinha. Comandante, esse processo da pandemia e uma vida normal, no tempo normal, sem pandemia, há uma diferença na condução dos trabalhos no comando? Não, o que acontece? Nesse tempo de pandemia, nós só tomamos algumas precauções a mais por causa dos protocolos. Mas o nosso trabalho ele segue o mesmo. A fiscalização diuturna nos nossos corpos hídricos, segue nos nossos cursos no ensino profissional marítimo, segue no atendimento. Aí, na parte do atendimento ao público, é que a gente sofreu uma restrição maior em função do protocolo. Seja a quantidade de pessoas que puderam ser atendidas, né? Os locais, eles tiveram restrições,
Lá na capitania não foi diferente. Então, basicamente foi isso. Mas o atendimento ao público ele continuou seguindo com alguma restrição, seguiu quase normal. Mas, para a gente ter uma ideia, o nosso atendimento ao público ele bateu o nosso recorde de atendimentos, que já vinha numa crescente, ele bateu o recorde no ano da pandemia. O senhor, antes de vir para Porto Velho, quais foram os locais que o senhor teve a oportunidade de estar à frente do comando e qual foi o trabalho que o senhor desenvolveu nessas regiões? Eu, inicialmente, depois que me formei na Escola Naval, eu fui servir em Natal, fui servir num rebocador de alto mar, aí depois eu servi no navio patrulha. Então, basicamente, a minha vida ela foi embarcado nos navios de guerra. Eu comandei um navio patrulha Gurupá, no Rio de Janeiro, no ano de 2010, e depois eu continuei embarcado. Fiz uma breve passagem na Capitania dos Portos de Vitória, lá passei aproximadamente 3 anos. Aí depois eu fui voluntário para uma missão, a missão de paz no Líbano, que é da Força Tarefa Marítima, onde eu desempenhei a função de assessoria jurídica do comandante da Força Tarefa Marítima. E aí depois eu voltei para o Brasil, servi um tempinho no Rio de Janeiro e logo em seguida fui ser o imediato do navio veleiro Cisne Branco. Aí após o navio veleiro Cisne Branco, eu fui designado para ser o capitão dos portos de Porto Velho. Quais foram as principais atividades que a Marinha do Brasil, né, que vem desenvolvendo na região amazônica, principalmente aqui na capitania dos portos em Rondônia? A gente exerce a fiscalização dioturna do tráfego aquaviário, sempre visando a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana nos rios, que é o nosso caso aqui, e a prevenção da poluição hídrica pelas embarcações. Então a gente faz essa fiscalização dioturna. Paralelo a isso, a gente também capacita pessoal para a Marinha Mercante. O que é isso? Os nossos cursos do ensino profissional marítimo. Então qualquer um que deseja se tornar um aquaviário, ele comparece à capitania e procura o curso que ele quer fazer para poder se tornar um aquaviário. Também, esse mesmo aquaviário ele tem uma carreira a percorrer. Então, nós fazemos toda essa qualificação desse aquaviário de modo que ele possa ascender na carreira. Ou seja, essas são as principais atividades, fiscalização e o ensino. Mas, dentro dessas atividades, a gente pode citar vários outros, as atividades correlatas que nós desenvolvemos. Por exemplo, nós temos um projeto em andamento, que é um projeto de doação de colete salva-vida e boias também. Então, esse projeto ele visa dar esses coletes para quem precisa, que são as comunidades ribeirinhas carentes. Nós fizemos esse ano já 2 grandes doações. A primeira foi na comunidade indígena em Guajará-Mirim, uma aldeia indígena, e a outra foi numa comunidade quilombola em Costa Marques. Então, a gente vem, paralelo a isso, nós fazemos a nossa distribuição diária de coletes. As equipes saem nas embarcações com esses coletes, e aí verificando que esse ribeirinho ele realmente não tem condições, a gente faz a doação na hora, numa abordagem. A gente faz a conscientização e faz a doação. Paralelo a isso, também incentivamos todos, claro, sempre de baixa renda, a procurarem a capitania para que possam inscrever as suas embarcações, e aí também nós fazemos essa doação de colete ou boia salva-vida. Tudo isso com o intuito de garantir o nosso bem maior, que é a vida humana. A capitania também tem realizado algumas ações sociais, né? Ela
se preocupa em dar assistência a essa população, claro, através tendo o navio de assistência, e também a capitania aqui, ela tem algumas ações importantes. Inclusive, nós tivemos há pouco tempo uma ação bastante emocionante com relação à atenção dada a uma menina, né, que tinha uma paixão imensa pela Marinha, e a Marinha foi lá realizar os sonhos dessa menina, aqui no Baixo Madeira, né? Exatamente. Bom, essa foi uma história bem legal, muito emocionante e muito gratificante para todos nós militares. Então, isso ocorreu, a história iniciou durante uma fiscalização rotineira, em que uma equipe foi abordada pela mãe da Fernanda, dessa menina, e ela confidenciou esse sonho de que ela queria entrar para a Marinha e queria pisar no navio, nos convésios dos navios, e aí coincidiu de ter um navio de assistência hospitalar aqui. Então, a capitania se mobilizou rapidamente, de forma que a gente pudesse realizar esse sonho da Fernanda. E deu tudo certo, nós fizemos uma breve saída com ela conheceu o navio, viu um pouquinho da atividade, o que o navio faz, a importância desse navio para as comunidades ribeirinhas. Então, esse é só mais um episódio feliz da presença da Marinha aqui na região amazônica. E aqui nós temos um detalhe muito importante, que aqui as nossas estradas são os rios. Apesar das nossas estradas já, né, das estradas federais, estaduais, a nossa principal via aqui acaba sendo o rio. As comunidades ribeirinhas fazem os seus deslocamentos por isso. E em vários locais só a Marinha chega, por causa das embarcações. Então, daí a nossa importância para a sociedade, aqui no caso do estado de Rondônia, porque pela Marinha a gente consegue levar alguns serviços, a gente consegue apoiar as secretarias com nossas embarcações, então chega a saúde, chega algum serviço do estado a essas comunidades carentes que temos, não só aqui pelo Rio Madeira, mas pelo Rio Guaporé, Mamoré e pelos outros rios também do estado. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui um diferencial de mercado. O nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FIM. Toda a estrutura que você precisa tem na FIM. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Finck Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Walking like that.
Quer dizer que são bolsas de 100% para os primeiros colocados em todo o curso? Sim, E bolsas de 90% para os segundos colocados? é isso. E como que eu faço para me inscrever? É muito fácil. É só entrar no site vestefinca.com.br e fazer a sua inscrição. Eu mesmo já fiz a minha. Vou fazer minha inscrição agora. O concurso é dia 7 de novembro em qualquer uma das faculdades do Grupo Aparício Carvalho. Vem aí o maior concurso de bolsas do estado de Rondônia. São mais de 250 bolsas de até 100% esperando por você. Inscreva-se! Voltamos com sala de opinião, aqui entrevistando o comandante da Capitania dos Postos de Porto Velho, Rondônia, Marcelo Barbosa, capitão de fragata. Então o senhor fez referências agora sobre as nossas estradas, né? Nossos rios são nossas estradas. E como os rios são nossas estradas, os cuidados, a sinalização, os cuidados também têm que ser permanentes, né? Hoje, quais são as dificuldades que enfrentamos com nossas embarcações, ou quais as orientações que a Capitania ou a Marinha do Brasil dá para que possamos navegar com segurança? Hoje, o Rio Madeira ele está baixo, está bem abaixo do seu nível normal. Então, já existe essa preocupação a mais. Então, normalmente, sem o rio estando já cheio, os navegantes sempre têm que ter atenção aos sinais da natureza. Então, o que quer dizer isso? Significa que o navegante tem que estar prestando atenção nos seus equipamentos, ou se for uma embarcação miúda, ele tem que estar observando, tem que ter o visual ali para ele poder estar enxergando o que tem na frente, porque temos muitas pedras, temos bancos de areia nos rios, e o canal de navegação, aqui no caso do Rio Madeira, ele vai sempre mudando. Então é importante que o navegante fique atento e preste atenção aos sinais. Temos também o balizamento no rio, que ajuda aos navegantes. Seria mais ou menos como se fossem as placas de sinalização de trânsito, que indicam o melhor caminho a seguir para poder navegar. Então, basicamente é isso, porque esses navegantes, quando eles passam pela Marinha, pelos cursos do ensino profissional marítimo, eles são devidamente qualificados. Então, eles sabem como navegar, as regras de navegação, porque nós temos um regulamento internacional, e aí a gente consegue fazer um paralelo com o Código de Trânsito, ou seja, se as embarcações, uma está vindo ao encontro da outra, cada navegante sabe a regra que tem que seguir, para onde que tem que guiar, para prevenir qualquer tipo de colisão. Então, esse regulamento é bem completo, ele explana diversas situações de perigo para as embarcações. Então, esse navegante vai saber como conduzir, esse navegante vai saber, caso haja uma situação de emergência, como proceder. Por exemplo, numa embarcação maior, se tiver um incêndio, ele tem um curso específico para isso. Ele também vai saber que não se deve ou evitar ao máximo poluir o rio, de forma que tenhamos um meio ambiente equilibrado e que todos possam usufruir. Hoje, na atual situação do Rio Madeira, os cuidados são redobrados, porque como ele está muito baixo, vários pedrais eles afloram, os bancos de areia ficam mais evidentes. Então, a capitania sempre preocupada com isso, sempre visando a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica, editou uma portaria elencando ali os trechos críticos do Rio Madeira, que é onde os navegantes devem ter atenção, inclusive restringindo a navegação noturna, que é onde a visibilidade fica um pouco mais restrita. Então, são várias situações que o navegante tem que ter atenção, ele tem que consultar a Marinha para ver se tem algum aviso. Esses avisos são comunicados que dizem onde tem algum tipo de perigo para o navegante. É como se o Detran avisasse que naquela rua tem um buraco. Então, para evitar qualquer tipo de acidente.
Por ser uma região amazônica difícil acesso, logicamente que nossos rios são nossas estradas, muitas embarcações, pequenas embarcações, são fabricadas e são colocadas no leito dos rios, né, para o transporte dessa população. Como se faz a fiscalização e como que é feita a legalização dessas pequenas embarcações que navegam pelos nossos rios? Bom, essas embarcações são fiscalizadas como todas as outras. Então, mas em função do tamanho dela, a gente tem uma simplificação nesse processo de inscrição dessas embarcações. Então, e sendo comprovada que essa embarcação ela pertence a uma família ou a uma pessoa de baixa renda, a capitania ela faz a isenção dessas taxas de forma que possa trazer essa embarcação para a formalidade. Então, isso, e paralelo a isso, claro que nós fazemos uma vistoria na embarcação para verificar a embarcação, como é que ela é, tudo direitinho, e poder cadastrá-la, e aí essa pessoa ela sai com o seu documento, como se fosse o documento do carro, e consegue navegar com segurança. Mas em termos de fiscalização, fiscalização é igual para todas as embarcações. Com relação ainda à fiscalização, essa fiscalização é uma fiscalização constante ou ela tem ciclo para ser realizada? Ou ela faz parte da rotina já da Capitania dos Portos, fiscalizar os nossos rios? A fiscalização já é uma rotina, ela é diuturna. Então fazemos em momentos aleatórios, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de forma que a gente possa assegurar exatamente o cumprimento da nossa missão, que é a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana nos rios, que é o nosso bem maior, e a prevenção da poluição hídrica por parte das embarcações. Então, por isso que nós mantemos essa fiscalização diuturna, seja no Rio Madeira, seja no Rio Mamoré, no Guaporé, em toda a nossa área de jurisdição, que não abrange só o estado de Rondônia. Essa jurisdição abrange o sul do Amazonas e a parte leste do estado do Acre. Ou seja, são 74 municípios, sendo 50 destes só aqui no estado de Rondônia, para a nossa fiscalização. Nós vivemos por muito tempo e continuamos ainda vivendo um problema sério, que é com relação às balsas nos nossos rios. Nós sabemos também que a Capitania, a Marinha do Brasil, ela tem uma preocupação muito grande em fiscalização. É uma problemática em que muito difícil de ser controlada, mas ela nunca foi abandonada, essa fiscalização e a repressão às embarcações ilegais com relação a essas balsas. A nossa fiscalização ela segue diuturna. No caso das balsas, elas são encaradas como qualquer outra embarcação. A balsa em si, ela é uma embarcação. Então, a gente tem as balsas que estão cumprindo todos os regulamentos da autoridade marítima, todos os requisitos, tem os documentos, tem balsas também com pessoal habilitado, mas também temos outras que não. Então, essas que não estão inscritas na capitania ou que não tem pessoal qualificado, elas são apreendidas ou são notificadas, dependendo da situação, e fazemos isso diuturnamente, pelo rio todo. Não tem, elas se intensificam um pouco nesse período de seca do rio, nesse regime de vazante, mas a gente tem ela durante o ano todo. Não é que essas balsas elas sumam, não, elas permanecem no rio durante o ano todo, só que com mais intensidade nesse período. Mas, como embarcação, elas são tratadas da mesma forma que as outras. É um problema que aparece mais nesse período da vazante do rio, mas a fiscalização segue normal. Não há uma atenção especial para embarcação A, B ou C. Todas são fiscalizadas. E essas embarcações, comandante, de transporte para as nossas cidades, os vizinhos estados do Amazonas, elas também são fiscalizadas constante? São. A segurança com relação... Exatamente, elas são fiscalizadas também, sem distinção nenhuma das embarcações.
Agora, com a pandemia, a gente teve um ingrediente especial, que foi o decreto do governo do estado limitando a capacidade do transporte. Então, atuamos isso daí apoiando o governo do estado, de forma que pudéssemos dar uma contribuição também para a prevenção da Covid-19. Nesse caso, foi a restrição do número de passageiros. Então, as embarcações só eram liberadas se tivesse dentro do estipulado pelo decreto. Muita dificuldade para fazer esse controle? Não, isso já é uma atividade normal da capitania. A embarcação informa quantos passageiros tem, a gente verifica e aí ela tem autorização para sair. Então só houve uma modificação de parâmetro. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sou o professor Rogério Rocha, sou coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. O curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho possui diferencial de mercado. Nosso curso contempla vários campos de atuação da profissão farmacêutica, que vai desde a farmácia comunitária, farmácia magistral, farmácia hospitalar, área de nutrição e um diferencial que só o nosso centro universitário tem, que é tanto a análise clínica na área de patologia veterinária e o cuidado com o medicamento da área veterinária. Então você que quer se tornar um profissional farmacêutico diferenciado no mercado, vem para a FIM. Toda a estrutura que você precisa tem na FIM. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Fink Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Olá, meu nome é Cibele Martins, eu sou estudante do 8º período do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estudar odontologia é a realização de um sonho. Estar aqui é concretizar esse sonho com os melhores professores para nos ensinar e nos capacitar para o mercado de trabalho. A melhor graduação é no Centro Universitário Aparício Carvalho. Quer dizer que são bolsas de 100% para os primeiros colocados em todo o curso? Sim. E bolsas de 90% para os segundos colocados? É isso. E como que eu faço para me inscrever? É muito fácil. É só entrar no site vestefinca.com.br e fazer a sua inscrição. Eu mesmo já fiz a minha. Vou fazer minha inscrição agora. O concurso é dia 7 de novembro em qualquer uma das faculdades do Grupo Aparício Carvalho. Vem aí o maior concurso de bolsas do estado de Rondônia. São mais de 250 bolsas de até 100% esperando por você. Inscreva-se! Voltamos com sala de opinião, aqui com o comandante Marcelo Barbosa, da Capitania dos Portos de Porto Velho, Rondônia. Comandante, e os projetos, né, em andamento aqui para a nossa região, né, da Capitania? A gente tem um projeto em andamento que é de doação de colete, salva-vidas e boias. Esse visando a salvaguarda da vida humana nos nossos corpos hídricos, mas voltado principalmente para as comunidades carentes. Paralelo a isso, a gente tem buscado também ampliar o nosso ensino profissional marítimo. Por exemplo, aquela comunidade ribeirinha que tem já alguém, uma família que faz uso da embarcação e que aquilo ali vai passando de geração em geração aquele conhecimento, mas essas pessoas precisam passar pela capitania, porque lá eles vão ter acesso aos conhecimentos que nós praticamos na navegação. São regras de condução da embarcação, são regras de primeiros socorros, são regras para preservar o meio ambiente. Então, pode ser para um pescador,
pode ser também para quem queira ter a sua carteira de marinheiro auxiliar ou marinheiro fluvial de convés ou de máquina. A importância desses cursos é que esses cursos são gratuitos, desde que ele seja programado pela capitania, e nós o fazemos com 1 ano de antecedência. Esses cursos são gratuitos para todos que quiserem. Não há nenhum tipo de custo, nenhum. Então, através desses cursos, a gente tem impactos diretos e indiretos, seja na sociedade, seja na economia. A gente tem um impacto social, por exemplo, essa pessoa fez o curso, ele ganha uma carteira de trabalho, por exemplo, do marinheiro auxiliar de convés, que nós chamamos de CIR, que é a caderneta dele de aquaviário, que vai servir como uma carteira de trabalho para ele. Ou seja, é a Marinha, através do ensino, contribuindo para a geração de renda nas famílias. É a Marinha contribuindo para a conscientização sobre o meio ambiente, da importância de nós termos um rio limpo aqui. E nisso eu tenho outros efeitos indiretos, por exemplo, pelo menos a gente consegue preservar um determinado local para que ele possa ser impulsionado para o turismo. Eu tenho pessoal habilitado e tenho um local limpo. As prefeituras conseguem explorar isso bem, fazendo essa organização do seu espaço, das suas orlas. Então, o ensino profissional marítimo, ele tem esse impacto direto e indireto nessas comunidades. E claro que ficam a cargo das respectivas prefeituras. Então, daí a gente vê a importância da gente estar sempre melhorando esse ensino. Então, buscando parcerias com outras instituições para tentar levar esses cursos, buscando também melhorar a nossa capacidade, aumentar a nossa capacidade, visto que temos acompanhado o estado de Rondônia, tem sempre aumentado o escoamento da produção aqui, principalmente pelo Rio Madeira. Então, as empresas vão demandar aquaviários. E onde que esses aquaviários são formados? São formados na capitania, pelo ensino profissional marítimo. Então, daí a importância. Muitos pensam que a capitania é só fiscalização, quando não, a gente exerce essa parte muito forte no ensino. Então, é importante não só para o empresário, é importante também para as prefeituras, o governo do estado, é importante para a sociedade, no nosso caso aqui rondoniense, de uma maneira geral, a presença da Marinha em todo o estado. Comandante, nós temos uma fronteira imensa, né? E logicamente que isso é um problema, é uma problemática grave que nós enfrentamos pela vastidão da nossa fronteira. Como é que a Marinha atua na fiscalização nessas fronteiras? A gente atua de forma programada. Como é que nós fazemos aqui especificamente no estado de Rondônia, que é onde temos a fronteira com a Bolívia? Aí eu tenho a Capitania de Porto Velho e tenho a agência em Guajará-Mirim. A agência em Guajará-Mirim, ela fiscaliza ali Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Já os municípios restantes do estado de Rondônia são todos fiscalizados pela capitania. Então, ou seja, nós deslocamos uma equipe de Porto Velho até Vilhena, ou até Pimenteiras, ou até Costa Marques. A equipe vai completa com a embarcação para fazer essa fiscalização. Então, nós programamos essa fiscalização porque não conseguimos ficar permanentemente 24 horas. Esse é um outro objeto de estudo da capitania para fortalecer a nossa presença naquela região, principalmente no sul do estado, em que temos esses intervalos, porque eu tenho vários municípios para atender saindo daqui de Porto Velho. Então, a logística é um pouquinho mais difícil, saindo daqui de Porto Velho, pela distância, e visto que eu também não tenho estradas ligando tudo. Então, isso torna o nosso trabalho um pouquinho mais dificultoso, mas esse trabalho é feito. Nós sabemos do importante papel da educação que a Marinha faz também
com relação ao meio ambiente. Existe uma interligação, uma ligação entre os órgãos do meio ambiente, juntamente com a capitania e com as ações da Marinha do Brasil? Sim, sim. Nós temos um contato muito estreito com o IBAMA. Então, participamos, já fizemos algumas operações conjuntas de forma a coibir essas infrações administrativas ou ilícitos ambientais, e isso acontece em todo o estado. E também temos um excelente relacionamento com o ICMBio. Então, qualquer apoio que seja demandado, a capitania está pronta para ajudar. Que bom. Nós estamos aqui vimos alguns trabalhos importantes acadêmicos, que foram trabalhos, né, publicados pelo senhor, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse gerenciamento da costa brasileira, do direito do mar. O senhor tem uma formação em direito, né, e a regulação da água no ordenamento jurídico também brasileiro. São obras importantes, né, em que o senhor teve a oportunidade de publicar e, logicamente, dá uma colaboração imensa para o meio acadêmico. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho. Vamos dizer assim, essa paixão pela água em si, ela nasceu já de muito tempo e ela foi se intensificando desde o momento que eu entrei para a Marinha. Então, eu sempre fui muito curioso. Alguns dizem que isso é um pouquinho uma veia de pesquisador. Então, eu sempre me interessei e busquei essas informações. Como que acontece, mas por que a praia é ordenada desse jeito? Por que o navio ele só pode ir para lá, não pode vir para cá? Então, dessa curiosidade foi nascendo esse estímulo pela pesquisa. E aí surgiu essa primeira proposta, que foi o gerenciamento da costa brasileira e o direito do mar, onde eu falo um pouquinho como é esse gerenciamento costeiro. Isso, claro, que também é aplicável para cá, porque as orlas, a cargo das prefeituras, elas precisam ser ordenadas de forma que a gente tenha convivência pacífica entre as embarcações e entre os banhistas. Ou seja, com uma simples pessoa passeando pela praia ou aqui pelo rio. Então, a gente precisa ter essa convivência pacífica de forma a evitar acidentes. Então, tudo isso relacionando com o direito do mar. Então, ficou um trabalho assim bem interessante. Eu também falo um pouquinho da Polícia Marítima. Então, tem a Polícia Marítima, eu falo um pouco da Polícia Federal, das polícias militares, falo um pouquinho do que a Marinha faz, eu cito também a Receita Federal. Então, é uma obra que visa despertar também os olhos da sociedade para a importância dessa atividade da Polícia Marítima, porque, afinal de contas, nós temos um litoral extenso, nós temos extensas hidrovias e precisamos ter elas seguras, que todos possam cumprir os regulamentos, que saibam qual é esse regulamento a ser cumprido e que a gente possa ter essa fiscalização efetiva em todas essas áreas. Então, essa obra visa despertar um pouquinho para a importância do setor também, né? Eu falo um pouquinho da Amazônia Azul, a importância desse conceito de Amazônia Azul para o Brasil. Então, é uma obra assim que deixa ali, ela não dá um ponto final, ela deixa um pouquinho de curiosidade para um futuro trabalho. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para a sua família valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas.
Venha estudar medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real. A distância não pode adiar os seus sonhos. É pra entender que o agora chegou pra gente se reinventar. Com atitude nos olhos, erguer a cabeça e continuar. Vem se preparar, os sonhos vamos buscar. A gente quer aprender e seguir adiante. Centro Universitário Aparício Carvalho Fink Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Quer dizer que são bolsas de 100% para os primeiros colocados em todo o curso? Sim. E bolsas de 90% para os segundos colocados? É isso. E como que eu faço para me inscrever? É muito fácil. É só entrar no site vestefinca.com.br e fazer a sua inscrição. Eu mesmo já fiz a minha. Vou fazer minha inscrição agora. O concurso é dia 7 de novembro em qualquer uma das faculdades do Grupo Aparício Carvalho. Vem aí o maior concurso de bolsas do estado de Rondônia. São mais de 250 bolsas de até 100% esperando por você. Inscreva-se! Voltamos com sala de opinião aqui com o comandante Marcelo Barbosa e falando da importância da regulação da água no ordenamento jurídico brasileiro, né? É um trabalho acadêmico importantíssimo, né? Para a pesquisa, para os amantes do conhecimento, né? Então eu acredito muito que esse trabalho possa colaborar muito, né? Nos ensinar muito para o nosso crescimento. E a vida acadêmica é algo que nos fascina, né, comandante? Eu acho que a importância dela para todos nós, né, e a importância da publicação dessas obras, logicamente a gente consegue fazer com que esse nosso conhecimento possa realmente adquirir novos rumos, né, e dar oportunidade para que as pessoas melhorem a sua formação com relação à navegação. Pois eu costumo dizer o seguinte: para que serve o conhecimento se eu não posso compartilhar? Então esse é o pensamento que já vem me acompanhando já há muitos anos e isso que me inspira a fazer novas pesquisas e até esse segundo livro, que é o a regulamentação, né, das águas no ordenamento jurídico brasileiro. Então já é um livro um pouco diferente do primeiro. Ele fala mais da água em si, ele sai um pouquinho da navegação, da área que a Marinha atua. Então ele pega a parte de como a água é usada, o uso em si da água, como é feita a sua fiscalização, os atores, e a gente faz uma comparação com outros países, Estados Unidos, França, Alemanha, de como essa água é regulada. Agentes federais, estaduais, quem tem competência, quem não tem, e o modelo brasileiro. Então, no final, a gente chega a uma conclusão, que eu não vou falar qual é, então eu convido todos a lerem o livro, que eu acho que tem um pouquinho a contribuir com a evolução do pensamento aqui, principalmente porque o Brasil tem uma vocação para essa parte, né? Temos muitos rios, muito potencial, então eles têm que ser adequadamente regulados. E aí nós temos vários órgãos reguladores, Agência Nacional de Águas, nós temos a ANEEL, então tem vários atores envolvidos que precisam conversar de modo que a gente possa ter esse aproveitamento sem prejudicar o meio ambiente. Então, eu até inicio o livro falando sobre uma particularidade aqui da área, que são os chamados rios voadores, que fornecem as chuvas do Sudeste, basicamente isso. Então, eu explico um pouquinho. E tudo começou aí. Coincidentemente, hoje eu estou aqui em Porto Velho, mas a pesquisa em si ela começou com esse fenômeno dos rios voadores, e que é exatamente aqui na região amazônica. Então, uma feliz coincidência hoje estar aqui falando sobre essa pesquisa
E eu espero que todos tenham acesso. A intenção é a gente vai divulgando o trabalho de forma que esse conhecimento possa ser difundido e que todos os brasileiros tenham noção da importância das águas para o nosso país. Comandante, nós temos lido ultimamente alguns acidentes de embarcações aqui nos estados fronteiriços devido a modificações climáticas, né? Essas modificações climáticas, ela tem interferido muito na navegação. Nós tivemos agora um barco hoteleiro, né? E que virou devido aos fortes ventos. Isso são coisas ocasionais ou existe uma preocupação muito grande com relação a essas mudanças climáticas na navegação? Os navegantes, na sua formação, eles são preparados para esse tipo de situação. Então, o navegante ele sempre tem que estar atento. Um dia de navegação nunca é igual ao outro. Então, quando estamos formando esses aquaviários, eles são devidamente instruídos para as situações de emergência. E com certeza essa foi uma delas. Então, eu não tenho maiores detalhes, eu sei basicamente o que foi noticiado no jornal, então é difícil dizer alguma coisa, mas os navegantes eles são preparados para situações de emergência como essas. Comandante, estamos aqui, queremos agradecer essa sentinela, né? Sentinela do Madeira importante e a Marinha Sentinela do Madeira. Nós somos Sentinela do Madeira, né? Eu quero agradecer imensamente esse presente, né? Dizer que hoje nós fomos presenteados com não só a obra, né? do nosso comandante Marcelo Barbosa, mas também sendo presenteado por esses ensinamentos de uma importância muito grande para todos nós. Nós sabemos que essa entrevista, esse bate-papo aqui com o comandante vai trazer bons frutos para a navegação. E, logicamente, que nós estamos juntos nesse processo, né, do educar, né, e do tentar e ajudar a nossa população. Então, eu quero dizer, comandante, que é muito importante a sua vinda aqui, esclarecendo, dando as informações. Agradeço imensamente essa literatura, né? Esse presente aqui que acabo de receber. Mas, quais são as orientações que a Capitania dos Portos tem para os nossos navegantes? Bom, mais novidades, o que nós podemos fazer no sentido de orientá-los melhor? Bom, os navegantes devem estar sempre atentos ao rio, nunca se descuidar. Sempre verificar a previsão do tempo, por exemplo, poderia ter sido evitado esse acidente lá em Mato Grosso do Sul, talvez tivesse sido um fenômeno inesperado, mas como fazemos nessas navegações de longo curso, verificamos a previsão do tempo, verificamos a visibilidade, como é que está a previsão, nevoeiro, não tem nevoeiro. Às vezes aqui a gente tem a fumaça oriunda das queimadas, que pode atrapalhar um pouquinho a navegação. Então os navegantes têm que estar sempre atentos a esses sinais e sempre buscando as informações, seja na Marinha ou seja com outros navegantes, porque outros podem ter passado por uma situação desconfortável em algum trecho do rio. Então esse conhecimento ele precisa ser compartilhado. Então, mas um navegante atento é um navegante que sempre consegue chegar ao seu destino. Comandante, esses pequenos cursos que a Marinha, a Capitania oferece para a população ribeirinha, qual o acesso dele para que ele possa pegar informações maiores junto à Capitania, para melhorar a sua capacitação? Essa comunidade ribeirinha, ou qualquer cidadão, pode comparecer à Capitania ou as agências espalhadas pela nossa jurisdição. Nós temos uma em Guajará-Mirim, uma em Humaitá e outra em Boca do Acre. Podem comparecer e verificar as informações. Mas também nós temos um telefone
disponível pelo WhatsApp, que nós podemos prestar essas informações. Paralelo a isso, nós estamos, durante as fiscalizações, distribuindo alguns banners nas prefeituras. Então, esses banners têm os principais serviços oferecidos pela capitania e ali tem um telefone de contato, pode ser pelo site também. E tem um SOS Capitania, não tem? Tem, nós temos um disco de denúncia e temos um 185, que é um telefone de emergências marítimas. Então, e durante as nossas fiscalizações fazemos a distribuição de folders também. Esses folders têm todos esses telefones e informações rápidas e precisas para todos os navegantes. Como nós chegamos ao final de Sala de Opinião, eu quero aqui agradecer imensamente a sua vinda ao programa, dizer da nossa satisfação e as portas sempre abertas. Muito obrigado, foi uma satisfação enorme estar aqui, podendo compartilhar esses conhecimentos, poder explicar um pouquinho mais do que a Marinha faz aqui no Estado, a importância da presença da Marinha e sempre ressaltando que a Marinha ela é de todos os brasileiros. A Marinha é nossa. Essa é a nossa Marinha, de todos os brasileiros. Então, todos sintam-se à vontade para comparecer à capitania, tirar dúvida ou entrar em contato conosco, seja fazer uma denúncia, seja criticar um serviço, seja elogiar alguma coisa ou uma sugestão de melhora. Nós estamos sempre buscando a excelência do nosso serviço para a sociedade. E aqui não podemos deixar de dar um abraço a todos aqueles amigos da sociedade, amigos da Marinha do Brasil, né? A SOMAR do Brasil toda, e principalmente aqui de Rondônia, de Porto Velho. Um abraço a todos vocês pela importância do trabalho no apoio à Marinha do Brasil, à Capitania dos Portos de Porto Velho. Muito obrigado, comandante. Muito obrigado mesmo. Tá? E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Quer dizer que são bolsas de 100% para os primeiros colocados em todo o curso? Sim. E bolsas de 90% para os segundos colocados? É isso. E como que eu faço para me inscrever? É muito fácil. É só entrar no site vestefinca.com.br e fazer a sua inscrição. Eu mesmo já fiz a minha. Vou fazer minha inscrição agora. O concurso é dia 7 de novembro em qualquer uma das faculdades do Grupo Aparício Carvalho. Vem aí o maior concurso de bolsas do estado de Rondônia. São mais de 250 bolsas de até 100% esperando por você. Inscreva-se! Olá, meu nome é Pedro Henrique, eu sou acadêmico do curso de Gestão de Segurança Privada da Faculdade Metropolitana. Na aula de Criminalística, aprendemos sobre os métodos e as perícias criminais, visando compreender a dinâmica relacionada à materialidade e à autoria de um delito. A melhor graduação é na Faculdade Metropolitana. Enquanto muitos puderam se proteger em casa, você estava lá, na linha de frente. Cada vida, cada pessoa devolvida para a sua família valeu a pena. Cada noite perdida de sono estudando para se dedicar a salvar vidas valeu a pena. Ser médico é ser herói. Herói com poderes de cura, dedicação, entrega e resiliência. Prepare-se para salvar vidas. Venha estudar Medicina na Metropolitana. Inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2022. Provas dia 24 de outubro. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Preparando heróis para a vida real.